Senhoras, já falamos sobre essa justiça. Vamos falar um pouco sobre o Estado, né? Como foi que surgiu? Qual foi o surgimento do Estado para a humanidade, Ricardo? Cara, ainda tem aquela questão se o Estado tem alguma origem divina. Exato. Né? Porque o irmão Alain já praticamente explicou a origem do Estado, né? Mas assim, tem um texto aqui, deixa eu pegar aqui, falando exatamente sobre isso, que eu quero pontuar algumas coisas aqui. O Estado é uma evolução útil da civilização. Ele representa o ganho líquido que a sociedade retira das devastações e dos sofrimentos da guerra. Até mesmo a arte política do estadista é meramente uma técnica acumulada para ajustar a disputa competitiva de forças entre as tribos e as nações em luta. O Estado moderno é a instituição que sobreviveu na longa luta pelo poder grupal. O poder maior finalmente prevaleceu e gerou uma criação de fato, o Estado. Olha essa questão aqui que toca muito em mim também. E junto, o mito moral da obrigação absoluta de um cidadão viver e morrer por um Estado. Sempre, porque sou eu que estou falando, né? Então, trazendo assim o conceito mais atual e o conceito também da minha experiência pessoal. A gente aprende na carreira militar, a gente aprende que, por exemplo, na polícia, né, nós fazemos um juramento quando vamos lá receber lá do Estado e tal. A gente faz servir e proteger, mesmo com o risco da própria vida. Né? Então, daí já entra aqui o mito moral de morrer pelo Estado. Aí a gente começa a querer sacrificar. Desculpa. E a gente começa a pensar, cara, morrer defendendo a nação, defendendo o Estado, defendendo a ordem, né? Tá lá na nossa bandeira nacional. Ordem e progresso, defender essa ordem, defender as leis, é uma coisa muito virtuosa, né? Mas perceba, não é necessário nem morrer, olha essa questão, não é necessário nem morrer, nem pelo Estado, nem por uma religião, cara. Isso é compreensão minha. O que o Cristo manda fazer, a ordem dele, quando fala mandamento, para mim como militar eu recebo como ordem. Então é uma ordem de Jesus Cristo. Ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis que eu vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amando-vos uns aos outros como eu vos amei, verdadeiramente sereis irmãos, pô. Irmãos, normal. E o ato de Jesus Cristo morrer na cruz foi para dar a vida por um amigo, né? Então, o ato de morrer seria por um ideal, como os nossos irmãos, que eu tenho muita reverência por eles, os primeiros desbravadores aí da ordem que o Cristo deu de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Esses caras, eles morreram por um ideal, cara. Eles não morreram por um Estado e nem por uma religião. Eles morreram amando. Né? O que dá para fazer com amor? Amar, não tem outra coisa. Então, morrer por uma religião, por exemplo, ser escravo de dogmas, de verdade dar a vida para aquele dogma. Né? Dar a vida por aquela instituição, seja ela instituição partidária, né? Tantos ismos por aí, democracia, tanto pensamento filosófico / político, né? Que a gente, às vezes, se deixa levar por aquelas coisas e até acaba doando demais a vida e acaba perdendo a vida naquilo. Né? Então, essa questão do Estado aí, do surgimento do Estado, o irmão Alain já falou e não tem uma constituição nem divina e nem necessária também. Então não adveio de uma fonte divina. Não. O livro fala que a organização de legislação, de executivo e de judiciário, né? Ela é uma fonte divina, ela tem uma inspiração divina, né? Mas a organização de Estado, de nações, disso tudo, não tem um formato de falar, é assim que tem que ser. Né? Isso é um processo da evolução, da necessidade humana. A necessidade, eu ia falar, que nós falamos no início, né? A necessidade vai criando as leis. A regulamentação. Exato. Né? Então, um grupo, antigamente os grupos
primitivos, criavam-se os clãs, o irmão Alan acabou de explicar isso, criavam-se os clãs, só que os clãs foram crescendo, então foram se tornando uma pequena aldeia, daqui a pouco foi um município, daqui a pouco foi uma província, e assim até uma nação, até os planetas. Né? E com isso a regulamentação. Então com isso houve a guerra, então por isso houve a polícia, houve os exércitos, e assim vai sendo criado toda essa organização social, né, que não é ainda baseada no amar o próximo. Né? Porque quando isso acontecer, aí vai ter, né, isso é teoria minha já, aí terá um estado forte, um planeta forte, que será uma língua, né? Não significa que todas, isso é compreensão minha, não significa que todas as outras línguas serão extinguidas. Não, mas vai ter uma língua oficial, imagino eu, né? Estou conjecturando aqui. Vai ter uma religião, né, que está na Bíblia, está falando um só rebanho, né? Isso também é conjectura minha. E vai ter ali a lei maior, que é fazer a vontade de Deus. Né? Tem uma separação. Né? Deus nos enxerga não como brasileiros, ou como americanos, como judeus, etc. Deus nos enxerga como filhos, em primeiro lugar. E existem filhos que decidem fazer a vontade de Deus, né? E existem filhos que não aderiram a fazer a vontade de Deus. Né? E existem filhos sabedores que Deus existe, e existem filhos que ainda não conhecem que Deus existe. Né? Então há essa separação. Né? A questão do Estado, meu irmão, é uma questão que a gente tem que, de fato, para o nosso mundo atual, para a nossa evolução, até mesmo para a gente, em um momento, ter a liberdade de falar da nossa crença religiosa, a gente tem que debater muito, cara, muito mesmo, para a gente ter a capacidade de expansão de consciência, para poder a gente explicar, as pessoas aderirem, e esse conhecimento de união, de irmandade, Jesus Cristo é o quê? É o príncipe da paz, né? Como as pessoas chamam. Príncipe da paz. Qual a mensagem dele? Paz na terra e... Paz na terra aos homens de bom coração. E aos homens, e boa vontade aos homens. Eu esqueço essa... Aos homens de boa vontade. E aos homens de boa vontade. Isso que a gente tem que propagar. A paz na terra e a boa vontade entre os homens, cara. Então, a gente, para ter Estado, a gente precisa fazer uma regulamentação, mas não é necessário que a gente morra pelo Estado, que a gente sirva de assim, um soldado. Não, a gente vai ter que defender. Não, cara. Até a aplicação da justiça, às vezes a pessoa vai aplicar a justiça porque é um dever dele. Mas calma aí, cara, mas será que esse teu dever aí, ele está de acordo com a lei maior de Deus? Né? Será que esse dever é um dever mesmo? Né? Será que tu tem que morrer pela tua pátria? Tem até um tema lá do Don Corleone, né, do Poderoso Chefão, que o filho dele, não, eu vou servir o exército. Aí ele disse, não, tu não vai servir o exército. Como assim? Eu vou servir, é minha pátria e tal. Quem foi que te deu a vida? Quem foi que te alimentou? Se aconteceu alguma coisa contigo, quem é que vai pagar? Né? Não, negativo, você vai servir a família. Né? Essa também já é uma compreensão, na minha compreensão, um pouquinho mais elevada, mas também não é a compreensão dos reveladores, por exemplo. Né? Muito mais elevada. Então, basicamente é isso aí. Perfeito. Falamos sobre... Tem alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto também, Alan? Não. Perfeito, então.